Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre algumas releituras que eu pretendo fazer esse ano ainda, ou talvez próximo ano. Eu tava vendo aqui uma listinha de livros que eu tava querendo reler. E tem muitos livros que eu li lá no comecinho, quando eu tava gostando a começar de ler, tava querendo aquele prazer pela leitura. Então tem muitos livros que eu tava vendo esse dia, coloquei até na minha lista de desejos de novo para poder comprar eles. E eu fiquei, cara, eu quero reler pra mim ver se eu tenho a mesma mentalidade que eu tinha antigamente, né? E se eu lembro da história, porque tem muitos livros aqui que eu li assim que eu comecei a ler, que tipo assim, na época eu não tinha gostado tanto, mas eu sei que é uma história boa. Então eu separei aqui uma listinha, vou falar pra vocês os livros e vou deixar a fotozinha aqui pra vocês verem, porque infelizmente não tenho mais eles. E antes de começar a falar sobre os livros, se tiver o barulho do ventilador, é porque o ventilador tá bem aqui atrás. Deixei no fraco, porque ele faz uma zoada aqui, minha nossa. E assim, ultimamente tá muito quente, né, todo mundo sabe. E se tiver o barulho de ventilador, desculpe-me, tá? Calor. O primeiro livro que eu coloquei nessa minha listinha foi Fallen. Recentemente lançou o box de Fallen com novas capas. E sinceramente as capas estão uma mais linda que a outra. Eu tô doidinha pra pegar esse box, sabe? Na minha época lá, quando eu comecei a ler esse livro, eu tinha gostado dele, achei interessante, porque foi meu primeiro contato com o livro assim de fantasia. Então tinha aquela coisa de anjo, sei o que, um amor que sempre tava se reencontrando e tal. Eu tinha gostado bastante da história. Só que eu lembro também que eu tava achando a história meio que arrastada. Acho que por ser o meu primeiro contato com o livro assim desse gênero, eu achei um pouquinho assim arrastada, difícil de entender, mas eu gostei bastante. Não tenho mais esse livro, eu não sei o que foi que aconteceu, não sei se eu dei pra alguém, eu só emprestei pra alguém, nunca mais me devolveram. Não sei, mas faz muito tempo, foi lá na minha época, quando eu tava começando a ler mesmo. E só pra falar, todos esses livros foi comprado na época que vendia livros pela Avon. E Fallen é um dos livros que eu pretendo fazer uma releitura dele e ler o livro completo, porque na época eu li só o primeiro livro, e são 4 livros, né? É um dos livros que eu pretendo reler. Não sei se eu vou reler esse ano ainda, mas é um dos livros que eu quero fazer uma releitura dele urgentemente. Eu quero ver se ele é bom mesmo. E parece que vai sair uma série pela Globoplay. Não sei se é esse ano que vai sair essa série, mas mais vontade ainda pra ler, né? Porque o filme eu sei que não é muito bom não. O filme é misericórdia. O segundo livro é A Garota no Trem. Esse livro tem um lugar especial no meu coração, porque foi meu primeiro livro de thriller que me fez gostar desse universo de livros de suspense. Pode não parecer que eu não gravo muito aqui no canal, mas eu gosto de livro de suspense, assassinato, essas coisas, sabe? De assassino, perseguindo a pessoa, tentando descobrir quem é, matando fulano, aquelas cenas assim, sangrenta. Eu gosto. E A Garota no Trem foi o meu primeiro thriller psicológico que eu fiquei louca lendo esse livro, no nível que vocês não tem noção. Eu fiquei igual a protagonista. A protagonista estava louca na cabeça e eu estava do mesmo jeito, porque eu estava tentando encaixar as peças junto com ela, com as coisas aqui. E foi um livro assim que, né, eu li ele lá em 2018, 2017, lá no comecinho mesmo. Então, tipo, eu não lembro quase nada da história, mas eu sei que ele é muito bom. Então, tipo, eu pretendo reler pra ver se eu tenho a mesma sensação, a mesma, sabe? Não sei, mas eu quero reler muito esse livro. O terceiro livro é Quando Escolheram por Mim. Esse livro, eu não vejo ninguém falar dele. Quando Escolheram por Mim, basicamente se passa num ano futurístico, em 2025. É basicamente 2025, onde tudo é controlado por aparelhos. Celular, tudo. Qualquer coisa que uma pessoa vai fazer é controlado por aparelho. Qualquer escolha, qualquer coisa, é tudo pelos aparelhos celulares, né? Tecnologia, tem muita tecnologia. E a protagonista acaba que um dia
se questionando sobre isso, porque a gente tem que ver com aquela tecnologia, e sendo que você pode fazer as coisas normalmente sem fazer aquilo, sem poder botar as coisas que você quer fazer por você própria, mas você só faz se o aparelho der aquela sugestão. É uma coisa assim do tipo, eu lembro que esse livro tem uma reviravolta enorme, acontecem umas coisas assim bem da hora, só que eu não lembro muito da história. E assim, eu lembro que eu ficava ódio e amor por esse livro. Tinha parte que eu tava gostando muito e tinha parte que eu tava odiando muito. Eu não sei se foi porque eu vi alguém falando mal e eu acabei, tipo assim, colocando a minha opinião naquela pessoa e concordando. Eu acho que foi isso. Mas foi um livro que eu sei que eu fiquei muito impressionada com ele. Coloquei ele na minha lista. Ele tá carinho? Tá, né? Mas enfim, eu pretendo dar outra chance pra ele e eu quero ler ele com a minha mentalidade de agora, porque eu sinto que os livros que eu comecei a ler quando eu tava querendo ser mais cult, ser leitora, não entrava na minha cabeça não, por conta da minha mentalidade na época. Então, tipo assim, eu quero reler ele, lembrar da história e ver como é. É assim, como eu já tinha falado, a gente, quando lê um livro faz muito tempo, fica uns pedaços, sabe, na mente da pessoa. Tanto que de vez em quando eu lembro de alguns livros que eu já li e eu fico tipo em dúvida se foi um livro mesmo, ou se foi um filme que eu li, ou foi alguém que falou alguma coisa pra mim. Mas fica na minha cabeça, sabe? E assim, esse é um livro que eu quero muito reler. O outro é Subindo pelas Paredes. Esse foi o primeiro livro adulto que eu li. Eu gostei bastante dele. Na época que eu li, foi um daqueles livros que ele é uma comédia, com as coisinhas que acontecem, tem umas coisas sérias e tem as partes hot também. Mas as partes hot não tem tanto no livro. Isso acontece o que? Acho que 2 cenas. Acho que no meio do livro, no começo. Não, no comecinho do livro tem uma cena assim, mas não é tanto. E tem uma cena mais maior de 18, mas lá pro finalzinho do livro. Então, sabe? Subindo pelas Paredes foi um livro que na época eu fiquei tão apegada aos personagens, a um Simon, a Caroline, e eu li o livro e não queria que acabasse, tanto que eu li uma página, aí parava, aí eu lia metade de uma página e parava. Eu fiquei lendo esse livro por 3 meses, não porque o livro estava ruim, mas porque eu não queria terminar, sabe? Porque eu sabia que eu não tinha como encontrar continuação. Que eu fui procurar na internet e tinha continuação, sabe? E na época eu só vendia livro na Avon. Eu só tenho contato com o livro da Avon. Eu não sabia comprar online, não tenho nem contato com essas coisas online. E eu não queria que terminasse, porque eu sabia se eu terminasse aquele livro, eu não ia ter outro para suprir a minha expectativa nele. Mas foi uma maravilha. Eu li o primeiro livro, o segundo livro e o terceiro livro, que é meio um spin-off, que é quando tá todo mundo se casando, também todo mundo se casando, e eles estão ali, sabe? E também tem mais 2 livros, se eu não me engano, só que é do mesmo universo, mas conta a história de personagens diferentes, sabe? Mas Subindo pelas Paredes é um dos livros que eu tenho muita vontade de ler. E eu tenho eles ainda. Esse foi... Eu não quis me desfazer dele. Eu tenho uns 3 livros. Então eu vou provavelmente fazer um vlog de leitura dele depois. O outro livro é A Garota que Não Queria Lembrar. Esse livro... Nossa, esse livro é muito bom. Só que eu lembrei que eu passei raiva com a menina. Meu Deus do céu. Basicamente tem um lance lá. A menina termina com o namorado dela. O namorado dela morre, se eu não me engano. É um dos dois. Ou ela termina ou morre. Não, termina. E como ela tá com o coração partido, ela meio que vai atrás de uma pessoa pra fazer um feitiço pra ela esquecer o namorado dela e esquecer esse coração partido. Só que esse lance desses feitiços que tava fazendo tem um efeito colateral, sabe? E no final ela acaba fazendo isso pra esquecer, tem esse efeito colateral, e ela descobre que o ciclo de amizade delas também tá fazendo parte disso, né? Alguma coisa do tipo. E as pessoas escondem segredo sobre isso, sabe? E eu lembro que esse livro foi muito bom. Eu gostei bastante dele, achei muito divertido. A história bem dinâmica, uma coisa assim bem juvenil, sabe? Só que também eu lembro que eu passei raiva com a protagonista, porque ela fazia umas coisas lá que me deixava pé da vida. Mas também é aquele livro que, tipo assim, eu não sei se
eu fiquei com essa mentalidade porque eu não tinha mentalidade na época que eu li esse livro. Ou eu não sei, foi porque eu não gostei mesmo. Então eu quero reler muito ele pra mim ver a minha opinião sobre ele agora. E falando nisso, eu acabei de comprar ele. Eu comprei tem uns 3 minutos aí antes de gravar o vlog. Ele abaixou pra R$10, então eu acabei comprando. E é isso, né? Então esse ano eu vou fazer um vlog de leitura dele pra mim ver como é a releitura. O outro livro é Como Eu Era Antes de Você. Esse livro é famosinho. Tem filme, todo mundo já assistiu o filme, é famosinho. E assim, o filme, eu amo muito o filme, já chorei demais assistindo esse filme, assisti mais de umas 3 vezes. Só que assim, o livro foi complicado pra mim, sabe? Eu não sei o que deu, mas na época que eu tava lendo, eu não aproveitei a leitura. Eu consigo lembrar de algumas coisas, mas tipo assim, eu lembro que eu tinha dado 1 estrela lá no Scooby pra ele. E eu não sei porquê, sendo que o filme é maravilhoso. Então, tipo, se o filme é maravilhoso, o livro é pra ser 1000 vezes melhor, sabe? Mas eu acho que foi por conta da minha mentalidade na época e eu não conseguia aproveitar a leitura em si e não conseguia absorver a história em si. Eu lembro que tem todo aquele negócio com o Will, né? Com a menina lá, eu esqueci o nome dela. Também tem continuações. E assim, o livro... Eu tenho certeza que o livro é maravilhoso, mas eu odiei esse livro na época porque eu não tinha mentalidade. Então, tipo, eu quero reler esse livro com a mentalidade que eu tenho agora pra mim ver se a minha opinião é a mesma de antes. Porque assim, meu Deus. Mas enfim, é um dos livros que eu também quero reler. E por último, mas não menos importante, foi meu primeiro livro da Lucinda Riley. Foi o meu primeiro contato com a autora. Lembro que eu li esse livro lá em 2019. Naquela época eu pegava livro emprestado na biblioteca. Então eu encontrei esse livro lá, ele é enorme. E juro pra vocês, eu li esse livro em 4 dias. O livro tem, acho que é um calhamaço, tem umas 600 páginas. E eu li ele em 4 dias. Eu não leio um livro em 4 dias, eu passo uma semana pra ler um livro. Assim, depende também do tamanho, né? O livro que eu tô falando é A Luz Através da Janela e foi meu primeiro contato com a autora. E eu lembro que na época eu não queria largar esse livro por nada no mundo. E a gente sabe, né, quem já leu a Lucinda sabe que os livros dela tem esse lance de passado e presente, então ela fica fazendo umas alterações em um e de outro. Tem personagem muito marcante, esse livro tem personagens marcantes demais. Então, tipo assim, tinha coisa que acontecia no futuro que eu ficava, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? E depois mudava pro passado e eu ficava, meu Deus, o que aconteceu aqui? Porque eu não tô, sabe? E foi assim, foi um livro muito demais pra minha cabeça. Eu tenho uma vaga sensação que eu lembro um pouquinho da história dos personagens, só que eu não lembro o nome dos personagens. E assim, eu lembro da história, mas não lembrando. Eu sei que o livro me deu uma sensação marcante, só que se você perguntar sobre o que fala o livro, eu não vou saber responder porque eu não lembro de nada. Mas eu sinto que eu sei. Não sei se vocês estão entendendo o que eu tô tentando falar, mas é isso aí que eu tô tentando dizer. Tá difícil a situação. Mas enfim, é um livro da Lucinda que eu quero muito reler ele. Assim que eu descobri, mexer na internet, a primeira coisa que eu fiz foi procurar o livro da Lucinda, só que ele nunca baixa o preço, tá sempre caro, sempre que eu já comprei livro bastante mais caro, mas sim, enfim. Esses dias eu tava vendo esse livro de R$80, eu falei, eu não vou dar R$80 de um livro, não tem condição. Então, eu sempre tô vendo as promoções pra ver se ele baixa mais um preço, se fica bem mais em conta. E às vezes fica em conta, só que eu acabo comprando outra coisa e nunca compro ele. Mas eu pretendo sim reler esse livro, tá? Meu Deus, é isso. E foram esses os livrinhos. Pouca coisa, né? Bem pouquinha coisa. Tem outros livros sim que eu também quero reler, que eu já separei aqui pra me reler. Mas esses aqui são tipo os principais. Foram os primeiros livros que eu li quando eu estava na minha época de ser leitora, no comecinho que eu estava conhecendo esse meio literário. Hoje em dia eu conheço bastante coisa, leio bastante coisa. E esses livros foram a minha porta de entrada. Tem outros livros também, só que eu realmente não lembro de todos os livros que eu já li na minha vida. Tem uns que vem vaga lembrança, né? Mas é sobre isso, acontece, né, gente? E é isso.
Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê seu like, seu comentário, ativa o sininho, se inscreva aqui no canal para não perder quando sair vídeo novo. Eu faço vídeo de segunda e quinta-feira, sai aqui às 10 horas da manhã, então ativa a notificação. Se você é novo no canal, dá uma olhadinha aqui, vê se você gosta dos meus vídeos, né? Enfim, se vocês já leram algum desses livros, se tem alguma recomendação também de livro, deixa aqui no comentário, que eu quero saber, pra gente, né, trocar, a gente já leu os mesmos livros, se é a mesma opinião ou não, não sei. Então, é isso, eu espero que tenham gostado e um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!